Minha gente, eu quero falar brevemente com você aqui sobre um assunto que tem a ver com o Setembro Amarelo, depressão e suicídio. E é importante observar o seguinte: alguém perto de você pode estar desistindo da vida. Alguém perto de você pode estar nessa hora achando que a vida não presta e que não vale a pena mais viver. Talvez alguém nessa hora esteja desanimando de alguma coisa na sua caminhada. E é bem possível que, para tentar ajudar, você esteja dizendo para essa pessoa que ela está exagerando, que é frescura, que é, é uma questão de fé, ela tem que ter mais fé em Deus, coisas do tipo, ou que crente de verdade não passa por depressão. E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre algo bem breve relacionado a mim, enquanto cristão, enquanto pastor. E óbvio que assim eu respeito. Se você continuar achando que é frescura, que crente pode ter dor de dente, crente pode ter fratura, crente pode ter problemas no nervo ciático, o crente pode ter hérnia de disco, mas se o crente tiver depressão é por falta de fé. Respeito, pode seguir com a opinião que você tem e a gente vai ficar aí de boa. Mas se você de repente quer ajudar alguém da sua família, ou você está querendo se ajudar, eu gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito desse assunto. Deixa eu botar aqui essa foto da, da minha esposa comigo. E alguns de vocês já me conhecem, alguns me conhecem pessoalmente, alguns me conheceram antes de passar pela depressão. Outros me conheceram quando eu estava fazendo uso de medicamentos. Mas você hoje que está me assistindo, você está assistindo uma pessoa que não está mais fazendo psicoterapia, não está tendo mais consulta com o psiquiatra, não está tomando mais ansiolítico e não está tomando mais antidepressivo, mas que passou por toda essa jornada aí. E fazendo uma retrospectiva, no ano retrasado, eu, depois de passar por um processo de desmame, obviamente, o psiquiatra suspendeu o uso de antidepressivos, certo? E eu comecei tomando antidepressivo todos os dias, depois segunda, quarta e sexta, depois dia sim, dia não, até que no ano retrasado o psiquiatra suspendeu. No ano passado, eu recebi tanto a alta das consultas do psiquiatra, quanto também o, o encerramento do uso de ansiolíticos. Então, eu, da mesma forma, comecei todos os dias, depois dia sim, dia não, depois segunda, quarta e sexta. Então, passei por esse período, foi um período bastante difícil, porque o ansiolítico ele me aliviava da angústia, certo? Aquela vontade, né, de morrer, de assim, aquela agonia que eu ficava, o ansiolítico me ajudava, mas em compensação me dava muito sono, eu ficava meio que como se fosse um zumbi, certo? Aquela ansiedade que ficava, né, aquela coisa de o que eu faço com a minha vida, né? E o, o antidepressivo, né, ele combatia aquela questão de eu ficar, como é que eu posso dizer, desmotivado com a vida, né, como se a vida não tivesse mais graça. Mas em compensação, ele reduzia o meu apetite sexual, a minha libido, então foi uma situação bastante complicada para mim. Mas a gente obedeceu à risca, certo? Assim,
tudo que o médico passava eu atendia. E nesse caso, passou esse período, né, de todos os dias, dia sim, dia não, segunda, quarta e sexta. Pois bem, em 13 de maio desse ano, a psicóloga ela me deu alta após 5 anos de tratamento, em que eu ia lá, compartilhava como eu estava, meus sentimentos, minhas crises, minhas dores. E foi interessante esse período de terapia, embora respeito também se você que é crente e entende que o crente não pode fazer terapia, que crente não precisa de psicólogo, né? Que quem vai a psicólogo é porque é fraco na fé. Eu respeito, né? E assim, e não se escandalize você que concorda comigo, porque tem crente que pensa assim mesmo, tá bom? Tem crente que pensa assim. Tem crente que entende que se você está passando por depressão é por causa de pecado, né? Tem crente que entende que a profissão de psicólogo não faz diferença nenhuma. Tem crente que entende que você não precisa fazer terapia com um psicólogo. Pode ter certeza que existe isso sim. E nesse caso, estou dando aqui o meu testemunho, certo? Porque eu quero ajudar alguém que talvez esteja passando por um problema e esteja constrangido de pedir ajuda. Ou de alguém que esteja lidando com uma pessoa que está passando por isso e de repente está dizendo que não tem nada a ver, que crente não passa por isso. E eu respeito também quem de repente achar que eu não sou crente pelo fato de eu ter passado por isso. Mas assim, eu tenho uma história, eu tenho um testemunho, eu tenho pessoas que passaram pela minha vida e eu passei pela vida delas. E eu tenho muita tranquilidade quanto a quem eu sou e o Senhor conhece os que são seus e tem crise com isso não. E o que acontece? Recebi alta depois de 5 anos, irmãos. 5 anos. 5 anos. E é interessante que na minha experiência com médico, eu pensava que assim, você faz um tratamento, 2 meses resolve, 1 mês resolve, 1 semana resolve. Eu nunca imaginei um tratamento tão longo, certo? Como aconteceu comigo depois de 5 anos de tratamento. Antes, é claro, ela me deu 15 dias para pensar, tocando a bola para mim, certo? E isso já me deixou feliz demais, embora com um frio na barriga, né? Porque assim, eu passei esse tempo todo sempre ali, caminhando com a terapia. E no caso, ela, né, quando tocou a bola para mim, eu fiquei meio assim, aquele sentimento de autonomia, mas ao mesmo tempo de responsabilidade. Então aconteceu isso e graças a Deus eu aceitei o desafio e desde maio, nós estamos agora em setembro, desde maio que eu não faço mais psicoterapia e se nós considerarmos, né, eu estou há praticamente quase 1 ano sem tomar um ansiolítico. E eu estou há quase 2 anos sem tomar um antidepressivo. Então é muito legal, muito legal mesmo. Certo? Parecia que esse dia não ia chegar. E nisso, só para você ter mais ou menos uma ideia da minha linha do tempo. Março de 2016 foi o início do tratamento psiquiátrico contra a depressão. Primeiro, né, eu sinto uma angústia muito forte, né? E assim, eu não sei te explicar como, mas veio surgindo um período em que eu só sentia sono, só queria dormir, não queria mais nada. Acordar para mim era um inferno, dormir para mim era um paraíso. E aí a única coisa que vinha à minha mente era: ai meu Deus do céu, me leva, me leva, me leva. Eu tinha aquela ideia de que se Deus me levasse, tudo seria melhor. Até porque eu, como sou cristão e entreguei minha vida a Cristo, então eu entendia que se Deus me levasse, eu estaria para sempre com Ele. No início eu não desconfiei desse sentimento não, mas depois eu comecei a perceber, peraí, eu estou querendo ir para o céu ou eu estou querendo fugir da minha vida? Entendeu? Então eu comecei a perceber isso. Fiz uns paralelos com a situação de Elias, em que ele pedia a Deus, né, para levá-lo. Só que o mesmo Elias que pede para Deus levá-lo é o Elias que
fugiu quando Jezabel falou que iria matá-lo. Então, peraí, se ele fugiu quando Jezabel queria matá-lo, então, peraí, ele queria viver, ele queria a preservação da sua vida, mas se ele pede a Deus para levá-lo, me explica isso. Então parecia que assim, olha, eu não quero morrer, mas estou cansado da vida. Aí eu olhando para isso, eu falei, peraí, não estou dizendo que Elias tinha um diagnóstico como o meu, só estou dizendo que eu fiz um paralelo, eu falei, tem alguma coisa errada comigo. E aí quando eu tive esse sentimento de tem alguma coisa errada comigo, foi quando eu fui buscar ajuda, certo? E aí eu fui a um atendimento de emergência, mas a médica que me atendeu falou, olha, eu não tenho como te ajudar, porque aqui é dor, febre e trauma, e o seu caso é outro. E ela me encaminhou para o psiquiatra. E aí, em março de 2016, eu comecei o meu tratamento psiquiátrico. E o psiquiatra me perguntou qual era a minha ocupação, eu disse que era pastor, ele falou comigo sobre a possibilidade de eu mudar de ocupação, e eu expliquei para ele que ser pastor é uma paixão para mim. Tudo bem que a gente sofre um pouco, né? Todo mundo diz que a gente tem vida boa, muitas matérias de jornal apontam pastores como malandros, as pessoas muitas vezes na igreja cobram muita coisa que não oferecem, projetam no pastor muitas maldades que são delas mesmas, certo? E assim, claro, não estou dizendo que pastor é sinônimo de gente perfeita, tem muito pilantra aí, a gente sabe disso. Eu só estou dizendo que é uma carga bem complicada, você lida com muito sofrimento de muita gente e você aperta um botão, você está no aniversário de 15 anos, aperta um botão, você está acompanhando um canceroso terminal, certo? Então você lida com muita coisa esquisita, sem falar no contexto, né, de favela, tiroteio, mães enlutadas, né, seus filhos e tudo, execuções, caixão lacrado, gente viciada. Então você lida com muito sofrimento, muita angústia, né, homens bons traídos por suas mulheres, mulheres que são agredidas fisicamente por seus maridos e adolescentes abusados sexualmente. Então você orienta, você aconselha pessoas com uma carga muito grande de sofrimento e você fica com aquilo, certo? Então é uma coisa complicada, mas a sensação de ser bênção na vida das pessoas é um negócio que não tem preço. E aí eu falei para ele que assim, talvez se eu abandonasse o ministério, talvez eu sofresse mais ainda. E aí ele me encaminhou para psicoterapia porque ele falou que eu precisava ser ouvido por alguém. Eu precisava de alguém, né, que se dispusesse a me ouvir. Até porque é aquele caso, né? Eu lembro que uma vez eu caí na besteira de falar, né, numa reunião com irmãos, que eu falei, olha, vocês quando tem crise, vocês têm a mim. Eu tenho a quem? E aí uma irmã na lata mandou, né? Você tem Jesus, pastor. Aí eu até falei, tá bom, vocês têm Jesus e têm a mim, mas eu tenho a quem? E aí eu vi que eu estava sendo interpretado como um vitimista, né? Aí eu falei, quer saber, deixa pra lá, a gente vai sofrendo sozinho. Mas eu fiquei feliz, porque eu me senti acolhido pelo psiquiatra, né? Ele viu em mim alguém que sofria. Ele viu em mim alguém que trabalhava. Ele viu em mim alguém que se dedicava, né? E assim, é estranho porque eu não senti esse acolhimento por alguns irmãos, eu senti por um médico que nunca me viu. E eu achei aquilo bacana. Aí ele me indicou para ir para o atendimento psicológico. E aí eu até fui atendido pela psicóloga Janaite Simon, ela é até minha amiga no Facebook, eu a sigo no Instagram. E ela, né, ia me perguntando as coisas, né, ia fazendo alguns questionamentos e tudo tal. Mas algo que marcou bastante, né, o meu coração foi quando ela, eu falando um monte de coisa, né, e trazendo à minha mente um monte de coisa negativa na igreja, no ministério e assim por diante, as coisas ruins que algumas pessoas falavam, coisas que eu entendia que eu não merecia, assim, eu só estava botando para fora um monte de sentimento ruim, né, de pensamento ruim. Eu não me ligava na minha responsabilidade pela construção, pela substituição de pensamentos, né? Eu até pregava sobre o assunto, mas eu não me ligava que eu ficava ruminando, remoendo, ressentindo. Eu não me ligava nisso. Eu não percebia que eu contribuía para o meu mal. E aí, nesse caso, teve um momento que ela falou assim, mas Jesus agradou a todos?
E é interessante porque eu já ouvi essa frase, eu já falei isso para algumas pessoas, mas naquele momento ali veio como se fosse um soco no meu estômago. Porque o que eu percebi? Com certeza, eu quero ser um pastor muito bom, eu quero ser um pastor maravilhoso, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande teólogo. Claro que assim, eu estou muito longe de tudo isso, mas eu quero ser, entende? Eu persigo isso. E nesse caso, quando vinha uma crítica, me doía muito, por quê? Porque eu não queria ser aquilo que as pessoas estavam criticando. Quando uma pessoa dizia que eu queria dominar a igreja, aquilo me machucava, porque eu queria ouvir as pessoas, eu não queria dominar a igreja. Então, principalmente quando a acusação era falsa, aí que aquilo me doía mais ainda, certo? Mas aí eu percebi, eu falei, mas que presunção a minha, eu tô querendo ser melhor do que Jesus. Fala sério, cara, isso é presunção. E aí eu pude ter contato com o meu próprio pecado. Na minha presunção, eu era ferido no meu orgulho. A minha vaidade, ela era cruelmente espancada por algumas pessoas. Não estou dizendo que todo mundo, tem gente que até hoje me pega no colo, gente que é grata, né? Gente que me honra na internet, gente que lembra dos momentos difíceis com os quais nos quais eu estive junto com elas. Eu sei que tem gente assim, mas eu não olhava para essa gente. Eu olhava para aquele pessoal que só, né? Assim, hoje eu fico rindo, né? Mas na época eu sofria demais com isso. Então, no início da psicoterapia, eu pude perceber a minha presunção, né? E que eu quebrei porque eu queria ser forte demais. Eu piorei porque eu queria ser bom demais. E chegou um momento, né, que assim, afetou o meu organismo. Começou no pensamento, foi para os sentimentos, mas a coisa foi começando a ir para o comportamento, aquilo foi virando hábito, e aí eu comecei a ter esses resultados, não é? O meu organismo começou a dizer, ou você muda ou você morre. E aí a morte foi começando lentamente, prejudicando os meus neurotransmissores, que onde eu precisei da reposição por meio do medicamento. Mas não podia ficar só nisso. Eu teria que ser parceiro do meu organismo, mexendo nos meus pensamentos, influenciando os meus sentimentos. E isso a terapia foi ajudando. Abril de 2016. Quando chegou, graças a Deus, em outubro de 2019, depois de um desmame, certo? Porque lembra, todo dia, dia sim, dia não, segunda, quarta e sexta. Aí depois veio a suspensão do medicamento e aí o uso do antidepressivo foi descontinuado. Primeiro, em caráter experimental. Graças a Deus deu tudo certo. Não tomo nenhuma dose, não tem nenhum comprimido no meu organismo desde 2019 para cá. E aí, quando foi novembro de 2020, eu recebi alta do psiquiatra, né, a retirada do ansiolítico, claro, depois do desmame da descontinuidade do antidepressivo. E em maio de 2021, eu tive alta da psicoterapia depois de uma jornada de 5 anos de batalha. Então, o que eu gostaria de dizer para você? Se você, sabe, está perdendo o prazer pela vida, fica ligado. Pode estar acontecendo alguma coisa contigo. Você não precisa chegar onde eu cheguei. Entende? Fica ligado nisso daí. Se não tem mais graça viver, se acordar é muito ruim, se dormir é a melhor coisa, se a sua vida está ficando toda enrolada, se você acha que tudo está muito difícil, se você fica focando demais nas coisas ruins, se você amaldiçoa coisas boas. O filho é bênção, mas às vezes você está tão prejudicado psiquicamente que você só vê coisa ruim no seu filho. O casamento é bênção, mas às vezes você está tão prejudicado psiquicamente que você só está vendo coisa ruim no casamento. O trabalho é bênção, mas às vezes você está tão prejudicado psiquicamente que você só está vendo coisa ruim. O ministério é bênção, mas às vezes você está tão prejudicado que só está vendo coisa ruim. Certo? Então, assim, a vida cristã ela é bênção, mas às vezes seu psiquismo está tão, sabe, maltratado que às vezes você só está vendo coisa ruim. Ir para o céu é maravilhoso.
Só que não pode ser escape, entende? Ir para o céu é uma recompensa após você ter recebido o presente da vida eterna e ter uma caminhada com Jesus aqui. Agora, antes de ir para o céu, você tem um legado para deixar, você tem uma missão para cumprir, você tem algo para realizar, entende? Então, se está vindo esse desejo logo de morrer, porque assim, não é que eu quero me matar, eu quero que Deus me leve. Entende? É um suicídio soft, é uma ideação de morte, entende? É um modo romântico de você dizer que está querendo morrer. Então fica ligado nisso daí. Então, sabe, se tem ideação de morte, anedonia, nada mais tem graça na vida. Você vai para um churrasco, você não sente graça. Você está vendo um filme, você não vê graça naquilo. Escuta uma música, aquilo não te acrescenta nada, entende? Eu lembro, depois de um período de tratamento, quando eu vi, sabe, a onda arrebentando assim na praia, gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, meu Deus, quanto tempo que eu não sinto essa sensação de olhar para a natureza e sentir algo, entende? Então, sabe, fica ligado nisso. Ideação de morte, que é achar que morrer é a solução. Anedonia, que é a ausência de prazer. Aquela compreensão de que parece que está tudo complicado. Sabe, cara, fica ligado. Fica ligado. E detalhe, uma outra dica, sabe? Cuidado com gente tóxica. Tem gente, sabe, tem gente que assim, parece que o prazer dela é só falar coisa ruim. E às vezes, coisas ruins pra você. Parece que o prazer dela é ver você se sentindo mal. Cuidado com gente assim. Porque gente assim também não tá bem. Só que essa gente não percebe. Só que assim, não adianta você ficar pensando, mas ele também não tá bem. Você tem que preservar a sua saúde emocional. Porque se você não proteger o seu mundo interior, como você vai ajudar as pessoas? Entende? A Bíblia mesmo diz, se você tem que guardar alguma coisa, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque guardando o seu coração, você está guardando toda a sua vida. Então, proteja o seu mundo interior. Cuidado com o que você pensa. Porque o que você pensa vai alimentar o que você sente. Você não tem um botão para apertar e eu não quero mais sentir isso. Mas você tem uma possibilidade de substituir pensamento. Se eu falar para você, não pense em maçã verde, não adianta. O que você tem que fazer é substituir, pensar numa outra coisa. Alguém te feriu na igreja? Vida que segue, cancela. É isso que significa perdoar, cancelar. Vai, toca a bola, vai para frente, entende? Se de repente você tem uma lembrança ruim da infância, deixa isso para lá. Usa isso como combustível, sabe? Usa, sabe, as rejeições como combustível, usa as traições como combustível, usa tudo isso para você pensar o seguinte, olha, eu vou ser uma pessoa melhor do que aquela pessoa que fez aquilo comigo, eu vou ajudar pessoas para que não passem por aquilo que eu passei. Então vai ressignificando as coisas, vai substituindo pensamentos, não se deixa levar por isso. Só que às vezes você precisa usar o medicamento, porque às vezes o pensamento afetou tanto o sentimento e aquilo foi mudando você de modo que o seu cérebro foi ficando prejudicado. E aí o medicamento vem para repor algumas coisas que você começou a parar de produzir como deveria, entende? E aí, no caso, você tem que fazer isso, mas não pode ficar preso a isso, entende? Então, que tal você começar, sabe, a pegar um outro caminho? Busque ajuda, sabe? Busque aconselhamento. Se você é cristão, procure o seu pastor. Se você, sabe, é casado com uma pessoa equilibrada, porque tem gente que é preconceituosa, entende? Tá arriscado você conversar com a sua esposa e ela achar que você é fraco. Tá arriscado você conversar com o seu marido e ele achar que isso é frescura. Então, primeiro você tem uma ideia de quem é o seu pai, sua mãe, seu filho, seu parente. Se você percebe que a pessoa é uma pessoa preconceituosa nesse aspecto, assim, do pescoço para baixo a gente pode ir ao médico, do pescoço para cima é demônio ou é frescura. Então, sabe, procura um atendimento profissional, procura um médico, vai para uma consulta clínica médica, sabe, e fala, eu assisti um vídeo de uma pessoa que passou por isso, uma pessoa que superou isso, uma pessoa que está há 2 anos sem tomar medicamento, já está há praticamente 1 ano sem tomar ansiolítico, já está
coisa de uns 6 meses sem fazer mais psicoterapia, e essa pessoa me deu essa dica que eu tô aqui para pedir uma ajuda. Eu quero ter uma vida melhor, com mais qualidade, né? E eu tô passando por isso aqui. Vontade de morrer, ou eu só quero dormir, ou eu não tenho apetite para nada, eu não tenho prazer na vida, tudo parece complicado, a vida parece que não tem mais graça, é muito desânimo, sabe? E assim, tudo que as pessoas falam causam dor e assim por diante. E detalhe, se tem uma coisa que você pode fazer sem depender de médico, é exercício físico, sabe? Você começa a fazer exercício físico, você começa a produzir no seu organismo hormônios que vão te dar uma sensação de bem-estar. E aí, juntando o remédio, tapa o buraco, mas como o organismo está com deficiência na produção, aí o buraco vai acontecer de novo, porque aquilo que o remédio colocou vai esvaziar, vai vazar pelo ralo. E aí você faz o quê? Fazendo o exercício, o seu organismo volta a produzir aquilo que no sofrimento psíquico você começou a diminuir a produção. Percebeu a situação? Então você vai usando remédio, mas você não pode ficar dependendo do remédio para sempre. Então você faz o exercício para pouco a pouco você ir dependendo menos do remédio. Você vai começar a ficar mais atento nos pensamentos, esse pensamento não é bom. Vou pensar outra coisa. Vou assistir uma comédia, vou conversar com uma pessoa gente boa, vou ouvir uma pregação que vai me colocar para cima, entende? Vou assistir uma palestra motivacional. Uma palestra motivacional. Manda essa gente catar coquinho, ouça coisa que te coloque para cima, entende? Para de ficar assistindo jornal que só fica falando de tragédia e de morte, entende? Porque o mundo não é tão ruim quanto o jornal fala, o mundo não é tão desgraçado quanto o jornal fala, assim como ele não é tão maravilhoso como a propaganda fala, entende? Mas você pode fazer do mundo um lugar melhor, você pode pensar melhor, você pode sentir melhor e você pode viver melhor, apesar do mundo ser como é e das pessoas serem como são, entende? Então fica aí o bizu, tá legal? Exercício físico, beba bastante água, tenha uma alimentação melhor, sabe? Se você pode pagar uma consulta, procure um nutricionista ou uma nutricionista. Tem alguma coisa que eu posso comer que vai me ajudar a ter uma sensação de bem-estar? Né? Vai, por exemplo, buscando, né, um preparador físico, no caso numa academia, se ela tem um profissional realmente formado. Olha, eu gostaria de fazer exercícios, né, para me dar uma sensação de bem-estar, alguma coisa do tipo. Ele vai te dar uma dica, certo? Então, nutrição, exercício físico, beba bastante água, sabe? Converse com gente boa, evite ficar ressentindo coisas ruins, porque tem gente que fere a gente na vida da gente, certo? E aí o que acontece? Nisso que essas pessoas ferem a gente fica lembrando daquilo toda hora e não vale a pena, entende? Não vale a pena. Quem faz você sofrer não merece o seu sofrimento. Repetindo, quem faz você sofrer não merece o seu sofrimento. Mais uma vez, quem faz você sofrer não merece o seu sofrimento. Coloca no status do seu WhatsApp, coloca no story do seu Instagram ou do seu Facebook. Quem me fez sofrer não merece o meu sofrimento. Eu vou sofrer sim, vendo meu filho doente, vou cuidar dele. Eu vou sofrer sim, vendo minha esposa, meu pai, meus irmãos, gente querida da minha igreja sofrendo. Isso vai me fazer sofrer, eu não vou ficar alegre com isso e eu vou buscar alguma coisa para poder ajudá-los. Agora, uma pessoa que me deu uma patada, uma pessoa que tramou alguma coisa contra mim, uma pessoa que foi falsa comigo, uma pessoa que foi cruel comigo, deixa essa gente pra lá, sai dessa lama, jacaré. Gente que tá falando mal de mim, deixe que pense, que diga, que fale, deixe isso pra lá. Eu não tô nem aí, tá beleza? Porque eu quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, tô nem aí, entende?
Eu quero lá saber se ela vai estar na plateia, se eu vou estar no palco. Eu quero é crescer, eu quero é voar alto, eu vou ganhar dinheiro, entende? Vou batalhar, vou fazer exercício físico e vou aproveitar, por exemplo, tô com 47 anos, estou indo para 50, quero viver até os 120. Então já cheguei numa metade, né? A próxima metade é só céu de brigadeiro, tá legal? Mar de almirante. E por que eu tô falando isso? Porque aqui dentro não são as pessoas tóxicas que vão mandar. Aqui dentro mando eu. E como eu mando? Me alimentando do que me abençoa. Colocando na minha mente pensamento que ajuda. Colocando no meu coração sentimento que ajuda. E desenvolvendo o hábito saudável. Então, olha, Setembro Amarelo. É tempo de pensar em depressão e suicídio. Como a gente faz para não cair nessa cilada. Até porque quando você não perdoa, como diz um ditado, é como você beber veneno querendo que os outros morram. Não vale a pena ficar guardando mágoa no coração, entende? Não vale a pena ficar ressentindo que as pessoas fizeram você sofrer. Não vale a pena. Cola com gente boa, cola com gente pra cima e não perca o equilíbrio por causa de gente que vem desequilibrar você. Respira, segura a onda, você vale mais. Não desça. Não morda o cachorro que lhe morde. Ele morde porque é cachorro. Eu não sou cachorro, não. Tá beleza? Então, minha gente, olha, eu encerro por aqui. Tô falando aqui agora no Facebook, mas daqui a pouco esse vídeo vai ficar também no meu canal do YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples. E aí eu tenho playlist também falando sobre, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, sobre saúde emocional, saúde mental e prevenção à depressão e o suicídio. Eu nunca imaginei que um dia eu ficaria depressivo, porque eu achava que depressão era só uma questão de pensamento, mas também tem questões neurofisiológicas que afetam inclusive a vitalidade e a disposição física. Então não vale a pena. Então, minha gente, rumo ao próximo nível? Eu achei que deveria compartilhar essa minha vitória com vocês. Mas olha, se você está passando por isso, a vida não é isso. É só uma fase. E toda fase passa. E essa fase vai passar. Tá legal? Pra cima! Deus é maior. Depressão é doença. Só uma doença. É uma fase. E toda fase passa. Deus te abençoe. Valeu, gente boa.